Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Estamos aí após o Natal, no primeiro domingo depois do Natal, no domingo 27 de dezembro de 2020. E a igreja celebra a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Meus amados irmãos, celebrar a Sagrada Família de Nazaré num período tão conturbado da história, no período em que a sociedade, quando eu digo a sociedade, eu falo do sistema revolucionário que tem tentado manipular toda a história e toda a cultura. Esse sistema que tem tentado esvaziar o valor da família, ou melhor, que tem tentado ainda gerar outras formas de família. Celebrar a Sagrada Família é dar um grito, de resistência a tudo isso. É dizer para o mundo que a voz que eles estão ouvindo não é a voz de Deus. Assim como Jesus disse a Pedro, quando Pedro tentava modificar os planos de Jesus, ou melhor dizendo, os planos de Deus Pai para a salvação do homem, quando Jesus dizia que precisava ir a Jerusalém, que precisava ser preso, que precisava ser açoitado, que precisava ser crucificado e morto. E ali Pedro toma a frente, leva Jesus à parte e começa a repreender Jesus, dizendo: Senhor, que isso não te aconteça, nós não permitiremos que isso te aconteça. E Jesus, de maneira muito severa e dura, Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens, e tu servirás para mim como pedra de tropeço. Então, celebrar a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, neste domingo, é dar esse grito para o mundo: para trás, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. O profeta Isaías disse também que o mundo tem tentado fazer a verdade se passar por mentira e a mentira se passar por verdade. É por isso que nós precisamos, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, fazer se cumprir na nossa vida os conselhos que nos é dado na primeira leitura de hoje, que foi extraída de Eclesiástico, capítulo 3, versículo do 3 ao 7, e depois o versículo 14 ao 17. São conselhos extraordinários para as famílias, principalmente aqui na primeira leitura para os filhos. Então veja o que ele diz. Ele diz que Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Aqui se concretiza o que o próprio Deus fez na Sagrada Família de Nazaré, honrando o pai nos filhos e confirmando a autoridade da mãe sobre os seus filhos. Por quê? Porque Jesus foi o exemplo clássico, o exemplo maior, o exemplo extraordinário de que a família precisa conviver de acordo com estes conselhos que nos é dado. Quem honra seu pai alcança o perdão, diz a palavra de Deus hoje para nós. Alcança o perdão dos seus pecados e evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Então, se você deseja evitar o pecado, se você quer que os seus pecados sejam perdoados, se você quer que a sua oração seja ouvida diante de Deus, você precisa honrar seu pai. E ele continua dizendo: quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Então veja, respeitar o pai é a garantia de ter os pecados perdoados, é a garantia de que conseguirá força para evitar cometer outros pecados,
é a garantia de que as portas do céu se abrirão e os ouvidos de Deus também para escutar a nossa oração. E quem respeita a sua mãe é como alguém que junta tesouros. E ele continua: quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Tem muita gente hoje, muita família, muitos pais que vivem dizendo que a sua família não serve para nada. Tem muitos pais que têm decepção e mais decepção com os filhos. Tem muitos pais e mães que não conseguem ter a alegria com o filho ou com a filha. É porque você precisa saber qual foi o seu comportamento com os seus pais. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. E no dia em que orar, será atendido. Então tem muita mãe, muito pai que faz orações e muitas vezes não é atendida. Por quê? Porque desonrou o pai e mãe. Quem respeita o seu pai terá vida longa. E quem obedece ao seu pai é consolo da sua mãe. Então, quem obedece o seu pai, quem respeita o seu pai, terá vida longa. Isso aqui se concretiza na pessoa a promessa que foi feita no mandamento honrar pai e mãe. Honrai pai e mãe para que tenhas longos dias de vida sobre a terra. E ele continua dizendo: meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhes cause desgosto enquanto ele vive. Tem muitos pais, muitos filhos, melhor dizendo, que desamparam completamente os seus pais. E aqui eu não estou falando de pessoas que por motivos diversos, que muitas vezes aos olhos dos outros não é aceitável, não é compreendido. Mas eu não estou falando aqui de pessoas que por necessidades diversas precisa colocar o seu pai em um asilo. E alguém diga assim, alguém talvez até diga, isso não é cabível, isso não é possível que alguém o faça, colocar o pai no asilo. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja dizendo isso porque pessoas que têm condições financeiras suficientes para pagar talvez até 3, 4 pessoas para cuidar de uma pessoa de idade. Mas o que você diria de uma família que precisa ambos sair para trabalhar e não tem com quem deixar esse pai ou essa mãe? Ou quem sabe até essa pessoa tem algumas enfermidades que precisa de cuidado constante e os filhos deste homem ou desta mulher precisam trabalhar. Então é necessário nós compreendermos que o Senhor vai cuidando de nós e vai cuidando dos nossos pais. Mas voltando aqui, meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhes cause desgosto enquanto ele vive. Então ampare o seu pai. Se você pode cuidar do seu pai, cuide dele até o fim da vida. Se por um acaso houver necessidade, se você precisar colocá-lo em um abrigo, em um asilo, não desampare. Vá visitar com frequência. Entre a praia e a visita, vá visitar o seu pai. Mesmo que você possa achar que ele está sendo bem cuidado, mas vá se fazer presente. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Então veja o que o autor sagrado, está dizendo aqui, Jesus de Siracide. Ele está dizendo que mesmo que o meu pai, mesmo que o teu pai, mesmo que a nossa mãe esteja perdendo a lucidez, ele diz que nós não devemos desampará-la. Por quê? Porque nós precisamos cuidar deles. E ele ainda diz assim:
a caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para ti, servirá para reparar os teus pecados. Que coisa extraordinária, que maravilha, que Deus grandioso, que Deus maravilhoso, misericordioso é esse. E quando nós fazemos isso, quando nós cuidamos dos nossos pais, quando nós empenhamos a nossa vida a cuidar dos nossos pais, nós também teremos resultados extraordinários na nossa família. É o que o salmista diz: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas os seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos haverás de viver. Serás feliz em tudo. Serás feliz e tudo irá bem. Então o Senhor está dizendo aqui para nós no Salmo que se nós cumprimos o mandamento de honrar pai e mãe, porque nós tememos a Deus, porque nós desejamos viver segundo a sua vontade, Ele diz que do trabalho das nossas mãos nós iremos viver e seremos felizes em tudo, porque tudo que nós fizermos irá bem. E ele começa a dizer as consequências desse temer a Deus e de observar os caminhos do Senhor. Ele diz: a tua esposa, o reflexo da tua filiação honrosa, se dará na tua casa, na tua esposa e nos teus filhos. Ele diz: a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Uma videira bem fecunda, meus irmãos, né? Videira é a plantação de uva, é o pomar, é o parreiral de uva, que gera ali frutos para fazer os melhores vinhos. E ele diz: a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa, ou seja, no centro da tua casa. E ele diz que os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. E concluindo, fechando o salmo, ele ainda nos tece grandes elogios e promessas. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de sua vida. Meus amados irmãos, o mundo não quer viver esse projeto de Deus para nossas vidas. O mundo não quer viver esse projeto de Deus para cada um de nós que buscamos viver segundo a vontade do Senhor. Para nós que desejamos construir uma família segundo o propósito e o projeto de Deus. Porque quando Deus criou os céus e a terra e criou o homem, após criar o homem, o Senhor disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. E por esse motivo, esse projeto de família que Deus sonhou para a humanidade, Deus sonhou de tal maneira e de maneira tão extraordinária que quis experimentar, que quis viver isso. Porque Deus poderia ter enviado Jesus a exemplo daquele que é figura do próprio Jesus, a exemplo de Melquisedeque. Melquisedeque, a palavra de Deus diz que ele não tem genealogia, ou seja, que ele não tem princípios de dia e nem fim. Lógico que ele, com certeza, foi gerado por um pai e por uma mãe, mas a Bíblia, de maneira proposital, teologicamente, enfatiza a ausência dos pais de Melquisedeque, dizendo que ele não tenha nem um começo e nem um fim, se tratando daquilo que é a sua vida. Então Deus poderia simplesmente ter mandado Jesus a esse mundo como Melquisedeque,
Jesus poderia ter aparecido em Nazaré já em idade adulta e começar o seu ministério chamando os apóstolos. Jesus poderia aparecer em Jerusalém já na idade adulta e começar a falar no templo. Mas não. Deus quis levar Jesus ao seio de uma família para nos mostrar que a família é projeto de Deus. Que a minha família, que a tua família é projeto de Deus. E o apóstolo Paulo vem nos dar, na segunda leitura de hoje, a partir do versículo 18, porque a segunda leitura de hoje é extraída de Colossenses, capítulo 3, versículo do 12 ao 21, mas do versículo 12 até o versículo 17, ele vem falando de como a família, de como a igreja, de como a comunidade humana deveria vivenciar a caridade e a misericórdia, perdoando-os mutuamente, cotidianamente. Mas eu quero trazer para nós, a partir do versículo 18, onde Paulo enfatiza os conselhos para pai, mãe e filhos. Veja o que o apóstolo diz para nós. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Esposas, sejam solícitas. Hoje as esposas estão querendo ser aquilo que elas não são. Hoje muitas vezes as esposas estão querendo ser aquilo que não é projeto de Deus. O projeto de Deus é que você seja solícita ao seu marido. Que você viva isso. Que você deseje viver isso na sua casa. E o Senhor, como que respondendo ao marido, dizendo para ele, olha, se a tua esposa é solícita contigo, tu também deves ser assim para com ela. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com ela. Então o Senhor está dizendo para a esposa que deve ser solícita ao marido e dizendo ao marido que em resposta dos carinhos, dos amores que a esposa dedica a ele, ele deve ser amoroso, carinhoso e não grosseiro. E para os filhos, ele conclui dizendo no versículo 20, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Então, filho, você que é filho, que me escuta agora, eu quero dizer para você, obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe. Por quê? Porque isso é correto no Senhor. Ou seja, isso é certo, isso é a maneira correta de se viver diante da vontade de Deus no seio da família. Esposas, sejam solícitas aos vossos maridos. Maridos, amai vossas esposas e não sejam grosseiros. Filhos, obedeçam em tudo os vossos pais. E ele conclui dizendo, pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não se desanimem. Porque muitas vezes os filhos até obedecem os pais, mas tem pai que desonra os filhos. Tem pais que intimida os filhos de diversas maneiras, com grosseria, com violência, com espancamento. Então o Senhor está dizendo, pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Portanto, meus amados irmãos, o evangelho de hoje é aquele evangelho onde a Santíssima Virgem Maria vai até o templo para oferecer tudo aquilo que é conforme a lei para a purificação da mãe e do menino Jesus. E é ali que ela vai cumprindo tudo aquilo que a lei de Moisés estabelecia para a situação que ela estava vivendo. Por quê? Porque Nossa Senhora era temente a Deus, porque São José era temente ao Senhor. E ambos
viviam na família aquilo que era projeto de Deus, servir a Deus em primeiro lugar e viver uma vida harmoniosa entre eles. E por isso ele vai fazendo tudo aquilo que está na lei. E também eles encontram, Simeão, que começa a dizer que agora ele pode morrer em paz porque ele viu a salvação, ou seja, ele viu o menino Deus que foi até ele. E ele começa aí falando algumas coisas para Jesus, para Maria, a respeito de Jesus, que estão aí admirados com a vida, com a vinda do Filho de Deus. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Jesus, meus irmãos, sempre foi e sempre será um sinal de contradição para o mundo. Porque viver de acordo com o projeto de Deus, viver de acordo com os desejos e os pensamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, no seio da família, neste mundo que nós estamos vivendo, será sempre um sinal de contradição. Assim serão revelados os corações, os pensamentos de muitas pessoas. Quando nós buscarmos viver segundo a vontade de Deus, por exemplo, o esposo ser fiel à sua esposa, ao exemplo de Maria e José. Esposa, ser fiel ao seu esposo e desejar cuidar de sua casa, do seu lar. Isso vai revelar os pensamentos e os corações de muita gente. Filhos, honra teu pai e tua mãe. Isso também revelará o coração de muita gente. E o Senhor vai dizendo, e fala a Maria, mesmo ela honrando a Deus e buscando viver o projeto de Deus, ele diz, quanto a ti uma espada te transpassará a alma. E depois o evangelho de hoje vem falar da profetisa Ana, que também teve uma grande família, ou melhor, que também teve uma família e passou 7 anos casada e o seu esposo faleceu, e falecendo ela se torna viúva, e daí ela percebe uma outra opção de vida, porque nós estamos falando aqui de família e hoje tem se projetado outros tipos de família que na verdade não são. Por quê? Porque as pessoas não têm a coragem de viver o projeto de Deus nas condições e situações de sua vida cotidiana. Por exemplo, a profetisa Ana casou e passou 7 anos casada, tornou-se viúva. E de repente aí, ela começa a viver um estágio da sua vida dentro da vontade de Deus. Depois, ficara viúva. E agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Imaginemos o que essa mulher não falou, mas o que eu queria dizer a respeito de Ana é: se você é viúvo, viva a sua viuvez com honra diante de Deus. Se você é viúva, viva a sua viuvez. Ou você, se é viúvo, viva a sua viuvez. Dê um testemunho para o mundo que alguém que se tornou viúvo não morrerá se ficar vivendo a sua viuvez. Vivendo a sua viuvez como? Dia e noite na presença do Senhor. Não precisa fazer o que Ana fez, ir viver e morar no templo, porque até mesmo a nossa cultura cristã é diferente da cultura judaica. E por isso não é possível ir morar na igreja.
A não ser que de repente você possa acontecer com você, como já aconteceu com outras pessoas, de pessoas que viveram sozinhas e que receberam da igreja, né, um abrigo, uma casa, até mesmo ali por perto da casa paroquial. E ali ela viveu verdadeiramente como Ana viveu dentro da igreja. Mas, meus amados irmãos, esses são os conselhos que a Sagrada Família de Nazaré traz para nós. E depois de cumprir tudo isso, conforme a lei do Senhor, eles voltaram para a Galileia, para Nazaré, a sua cidade. E diz que o menino Jesus crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Por isso que nós possamos pedir ao Senhor a graça de vivermos segundo a vontade de Deus no projeto da família, projeto familiar. E gritar para este mundo ímpio, pagão, este mundo incrédulo, que ser família, e ser família segundo o projeto de Deus, é algo extraordinário. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá com a sua mulher. E ambos serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. E deles sairá, como diz o Salmo, os frutos do matrimônio. Matrimônio santo, segundo a vontade de Deus. E os filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e a sua misericórdia. Que nós possamos, de maneira simples, pedir ao Senhor a graça de vivermos o projeto da família, projeto que viveu a Sagrada Família de Nazaré. Amém. Dá uma curtida no vídeo, compartilha com os teus amigos e vamos ajudar a evangelizar.